Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Olha só, vou fazer um resumo para vocês do que foi dito essa semana que passou nas outras redes sociais. Foi dito a respeito de quando nós convivemos com alguém que nos adoece. Como que é isso? Muita gente me pergunta assim, cara, minha mãe é doente, minha mãe tem um tipo aí de depressão ou de ansiedade. É muito difícil convivermos com pessoas doentes. Se a gente não se cuidar, se a gente não trabalhar com a realidade dos fatos, infelizmente a gente adoece junto. Tem uma moça no TikTok, eu não me lembro o nome dela, eu acho que ela não fala o nome dela, eu acho que ela lê relatos de pessoas codependentes. Então, o que eu quero falar para vocês? Quando eu fui diagnosticada codependente pelo psiquiatra do meu marido, porque nós fomos em busca de ajuda para ele. Não foi para o casal e nem para mim, foi para ele, através das minhas reclamações. O médico virou para ele e falou assim: como que o senhor está se sentindo? Ele falou assim: eu tô ótimo. Aí ele falou: tá vendo? Ele tá bom. Quem tá ruim é você. É você que é doente, porque para ele tá bom. E aquilo me revoltou profundamente e eu não conseguia entender aonde estava a minha doença, como que eu adoeci se o doente era ele, entendeu? A única coisa que eu fazia era tentar mostrar o tempo todo a minha sanidade mental até pro padeiro, perdendo o senso do ridículo, aonde quando a pessoa vinha elogiar ele, eu falava mal. E aí eu entendi que tava ficando muito feio, porque ou você fala mal ou você anda junto. E aí o que eu fiz? Eu passei a não falar nada pra ninguém. Quando eu passei a não falar nada pra ninguém, não querer explicar nada pra ninguém, não querer nada pra ninguém, entendeu? Porque eu vi que realmente quem estava passando por louca era Joe, eu fui atrás de ajuda. Só que daí nessa época, eu ainda não tinha, eu demorei bastante tempo pra chegar nesse negócio do psiquiatra aí, que me laudou, me diagnosticou, demorou bastante tempo. Porque eu ainda fiquei um tempo relutando, tentando aceitar que eu era codependente, porque eu não me via. Porque quando as pessoas, há muitos anos atrás, gente, tipo há 16 anos atrás, não se tinha tantas informações como se tem hoje, né? Tipo, época de Orkut ainda. Você tinha só o Google e olha lá. Depois que as coisas deram uma melhoradinha, né? E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei no meu limite, que eu parei na frente de um CAPS, eu não sei se eu tenho um vídeo desse aqui, eu parei na frente do CAPS, eu atravessei a rua, e assim, cara, eu tava disposta a fazer qualquer coisa para aqueles profissionais que estavam lá dentro me dar razão. Então, eu já cheguei chorando. Por quê? Porque, cara, eu ainda não aceitava que eu era codependente. Eu só queria que alguém falasse: eu sei o que você tá falando. Isso é uma limitação emocional. Ele é um doente, né, mental. E você só foi junto. Era o que eu queria escutar. Eu precisava escutar aquilo. E aí, quando eu fui procurar uma ajuda do SUS, no CAPS, tá? Lá perto da minha casa, a pessoa me falou isso. Cara, não precisei falar muito. Só que, como meus filhos eram pequenos, como vocês podem ver nos vídeos anteriores, eu fui diagnosticada com uma depressão pós-parto crônica. Aí me passaram medicação, aí eu fiz tratamento emocional. Foi logo quando eu acho, se eu não me engano, eu entrei na faculdade, na área da saúde, eu acho que foi mais ou menos essa época. Então, o que eu precisava? Eu tava louca, eu precisava de uma dose, cara, uma dose de empatia e de razão. Porque eu já estava no fundo do poço. Ah, mas nem parece, se você entrar no Facebook, gente, eu tinha uma vida de princesa. Tinha. A gente nunca foi rico, né? Mas a gente sempre teve uma condição boa, sabe? Então, quem me via ali,
Não imaginava. Assim como quem vê você na depressão, quem não entende que a sua mãe, o seu marido, o seu filho tem um tipo de limitação, cara, vocês não estão entendendo. Não tá entendendo? É foda. É foda. Às vezes a gente ri assim pra não chorar, né? Porque a gente também tem uma vida, mas não é fácil. Até o meu netinho, mas isso eu vou falar pra vocês depois, tem os vídeos da Mariana aí, ó, bem antigo. Mariana hoje tá com 22 anos. Ela tem um bugrinho, coisa mais linda do mundo. Qualquer hora eu chamo ele aqui. E meu bugrinho, ele tem 50% aí de chance de um comportamento atípico. Mas isso a gente vai desenvolver com vocês, vamos conversar, né? Eu e minha filha, a gente tá sozinha aí nessa jornada, porque assim, meus pais, quando a gente conversou, né, a respeito do comportamento, gente, tô nessa área há muitos anos, a gente vê, a gente conhece, sabe? Até do jeitinho de respirar, de olhar. E quem é mãe de crianças autistas sabe o que eu tô falando. E assim, cara, meus pais, eles chegaram a falar assim pra mim, você é bem retardada, né? Você nunca sarou direito sua cabeça. Como que você tem coragem de falar isso do seu neto? Uma criança tão linda, né? Tão normal. Você querendo colocar defeito. Ele não tem nada. Aí, a gente tira a base de pessoas que criam um filho que precisam de determinados cuidados, né? Cria um filho assim, como se ele fosse normal. Realmente, ele não tem nada de anormal. Ele só precisa de alguns cuidados diferenciados, gente. Porque, se assim, cara, se for tudo bem, se não for tudo bem também, mas assim, as mães atípicas, as famílias atípicas, elas sabem que, cara, assim como a depressão, não é uma coisa assim que escolhe, tá lá dentro da cabeça. As cores do cérebro é tudo diferente, pelo amor de Deus. Então não vamos negligenciar, sabe? Às vezes a gente vai no mercado, mas eu vou fazer um vídeo específico para isso, que agora a gente tá falando de codependência. A gente vai no mercado, e aí muito movimento, ele fica nervoso, ele se joga no chão, ele grita, né? Ele tem 1 ano e meio, ele fala poucas coisas, mas ele interage super bem, é um amor de criança. Os mais velhos, assim, que moram numa cidade interior, os mais velhos olham e falam assim, nossa, se fosse meu neto. Nossa, se fosse meu filho, meu Deus, que criança mal educada. E como a gente ainda tá no começo do processo, ele ainda não pode usar a cordinha, né? Eu não podia nem estar falando isso pra vocês, inclusive. Mas eu falo, porque depois, se não for, eu falo, gente, não era, e tava tudo bem. Enfim, então, pra mim, me identificar com a codependência foi muito difícil. Então, quando meu paciente chega hoje e fala assim, Pamela, eu não sou codependente, tá? Eu sou correria, eu sou trabalhadeira, eu sou desprendida, eu sou desprendida de qualquer coisa. Cara, não importa. A gente olha um simples fator que é o limite. Então, assim, eu vou dar 2 exemplos reais para você ver se você se encaixa nisso. Muita gente hoje sabe que é codependente, sabe todas as consequências que a codependência traz. E agora eu vou estar indo lá no @_ cura em essência falar da codependência masculina, que também é bem legal. E vai surpreender muita gente. Hoje eu tô sem aparelho, tô me achando toda diferente. Aí o que acontece? Vamos lá. Vamos supor assim. A Pamela, ela é uma pessoa super correria. A Pamela, ela tem casa própria, ela tem carro, ela tem profissão. A Pamela é daquela pessoa, assim, cara, que ela trabalha muito, ela tem uma vida profissional muito boa, né? Ela é peça-chave fundamental na empresa que ela trabalha. Tudo passa pela Pamela. E, cara, isso é muito legal. Poxa, que bacana. Mas, assim, como que você se sente com isso? Né? É aí que tá o pulo do gato. Geralmente, esses problemas emocionais, eles são detalhes. Os detalhes simples que o dia a dia, a correria, faz com que a gente esqueça. Então, foca nisso aqui, cara. Como que a gente sabe que uma pessoa dedicada profissionalmente... não é codependente. A pessoa que ela é dedicada profissionalmente, cara, hoje eu, Pamela, eu tenho uma fonte de renda que sustenta a minha casa e tenho mais 2 projetos gratuitos, mais meu filho e meu neto, né? E a minha casa. Então eu preciso cuidar de tudo isso. Mas a renda
da minha casa vem através de uma coisa só. O restante não. O restante eu só gasto, não ganho nada. Só carinho, só, graças a Deus. E fazendo a minha parte como ser humano. Então, o que acontece? Eu não reclamo. Cara, eu sei que eu tenho que administrar o meu tempo. E se eu não der conta de tudo hoje, amanhã eu faço. Ou se eu conseguir passar, tipo, então o almoço hoje eu vou pedir para as meninas fazerem. Hoje eu vou pedir pro meu filho levar, sei lá, o lixo. E tá tudo bem, tá tudo bem. O que o codependente faz? Ele tem toda essa estrutura profissional, tá? Mas assim, se o colega se dispor a ajudar, obviamente que ele não vai falar não, porque ele precisa ser extremamente útil, né, e simpático, ele vai permitir que o colega ajude. O colega, ele vai ajudar da forma que ele pode, que ele consegue, que ele sabe, algumas vezes até melhor do que eu. Mas aí eu vou pôr defeito no colega, no trabalho do colega. Cara, aquele trabalho pra mim não vai estar bom, porque se eu tivesse feito, estaria melhor. E assim, é uma coisa muito foda que quando eu era codependente, a minha predisposição foi aonde? Vendo a minha mãe esperar a validação do meu pai e limpar a casa, igual uma doida, bem tipo toque, para quando meu pai chegasse, aquela casa estar limpa e ela ser validada. Então, assim, eu tendo condições de ter uma empregada, eu não tinha. Porque quem tinha que cuidar da minha casa era eu. Mais 2 crianças, mais todo o resto. Então eu fiz o que eu não me dei o limite. Por quê? Porque o codependente, ele precisa que alguém dependa dele. O codependente ativo, tá? Então eu era uma codependente ativa. Outra situação que o codependente ativo faz. Porque o codependente ativo, ele não precisa de você. É você que precisa dele. O codependente ativo, ele agrada toda a família, ele faz tudo por todos. Ele é incansável. Se precisar trabalhar em 3 empregos, ele trabalha. Se precisar chegar em casa e ir pro 3º turno, ele vai. E ele não pede ajuda para absolutamente ninguém. Aí você fala, então ele é trouxa. Não, aí que vem o pulo do gato. O codependente ativo, depois que ele faz tudo por todos, ele fala assim, porra, cara, não aguento mais. Bicho, eu não aguento mais, porque, cara do céu, na minha família, meu pai, minha mãe, eles me exploram porque eu sou um coitado. Só eu trabalho, só eu faço, ninguém dá valor em nada, sabe? Porra, eu limpo a casa, os moleques bagunçam, eu faço comida, não come, entendeu? Então ele tá sempre reclamando. Só que daí, tem uma coisa mais legal ainda, que na hora de se relacionar, o que a Pamela faz? A Pamela, ela vai procurar alguém que reclame. Então, olha, eu sou um cara super inteligente, nossa, eu sou um cara maravilhoso, mas, cara, se eu te falar que, assim, meus pais nunca me deram oportunidade de nada, se eu te falar que eu sempre fui um coitado, gente, desculpa. Se eu te falar, desculpa porque eu estou com sono. Eu passei muito, faz 3 dias que eu tô trabalhando, tipo, à noite, porque de dia a internet não tá muito boa, e aí eu tô indo dormir 3, 4 horas da manhã. Então, e acordando no meu horário normal e fazendo todo o resto, então desculpa, mas se eu não atualizasse agora, eu não atualizava depois, né, porque daí já junta outro assunto mais legal e eu acabo não fazendo desse. Então, o que acontece? A Pamela, ela sempre vai buscar um coitado, porque a Pamela, ela é a Mulher Maravilha. E aí a Pamela precisa ter um coitado para se sentir suficiente, porque a Pamela não tem medo de ser abandonada. Ela até tem medo de ser abandonada, mas o medo dela ser abandonada faz com que ela seja invasiva, que ela vibre numa energia de escassez, de miséria, que atraia pessoas
Cara, vamos jogar real? Aquele cara, aquele gigolô, safado, sem vergonha, que não gosta de trabalhar, que chega bêbado toda vez, e a Pamela acha que vai salvar ele de alguma forma. Não, porque um dia ele vai parar de beber. Não, porque ó, um dia ele vai fazer isso. Sabe, aquele cara que ele não quer trabalhar. Aí a Pamela faz o quê? Começa a ligar pros amigos. Ô, tem emprego aí? Então, sabe por quê? Porque meu marido tá desempregado, mas pensa numa pessoa boa. A pessoa boa é meu marido. Então, se você puder dar aí um empreguinho pra ele, né? Aí, em consideração a Pamela, que as pessoas veem a Pamela, porra, cara, a Pamela trabalha pra caralho, a Pamela é esforçada e tal, faz o quê? Emprega o cara. No outro dia, o cara é pra ele começar. Era pra ele começar às 7, o cara chega às 10, já mamado, né? Aí eu, opa, Pamela, pô, você falou que o cara era uma pessoa boa, já chegou assim, faltou, ou não tá fazendo direito, né? Não, mas você tem que entender que ele teve uma vida muito sofrida, porque olha, cara, você tem que ver, sabe assim? Então, a Pamela ativa, a codependente ativa, o que ela faz? Ela quer controlar a vida do outro. Como se para o outro respirar, o ar precisa passar por ela. Entendeu? Porque se ela não controlar o outro, ela não se sente completa. E aí, o que acontece? Cara, olha que vibe louca pra você ver como que é doença mesmo. Cara, a Pamela fica puta com o marido dela por ser um encostado, num safado, num vagabundo. Só que ela não consegue sair daquilo. Sabe por quê? Porque se o marido melhorar, ela perde. Então, na hora, ela entende que ele é errado. Mas logo em seguida ela já vira a chave para compreensão, porque se ele melhorar, tá bom, bicho, então agora você deixa aqui no peito do pai que eu vou arrumar, vou prover. Cara, a Pamela perdeu. Ela perdeu a muleta emocional dela, entendeu? E aí aquela pessoa já não vai servir, porque ela não vai fazer, ela não vai se sentir tão útil na vida daquela pessoa. Então, a pessoa correria que quer resolver tudo pelo outro, sem limite, é codependente. E o codependente passivo, todo mundo já conhece. É aquela mulher ou aquele homem, não é aquele homem, porque do homem eu vou falar semana que vem. É aquela mulher que, quem atrai ela? O que ela atrai para a vida dela? Ela atrai uma pessoa mandona, uma pessoa que se acha, uma pessoa com o ego lá em cima, uma pessoa que faz trocentas mil promessas, uma pessoa explosiva. Ai, Pamela, sério? Sério. Por quê? A Pamela passiva é o quê? A Pamela passiva é aquela mulher assim, cara, eu não posso trazer problema. Se eu não posso trazer problema, eu não tenho nem que dar minha opinião, porque Deus me livre eu falar que eu gosto dessa cor de camisa e meu marido falar que não. Se eu não concordar com ele, ele vai me deixar. Então, o ar, para eu respirar, tem que passar por ele. E geralmente essa característica masculina que a Pamela passiva precisa é do narcisista. Cara, é uma coisa muito louca, entendeu? O passivo é quando ele anula toda a vida dele para viver a do outro. Simples assim. Aí, o que acontece? Porra, cara, eu tô cansado desse cara ficar me humilhando. Poxa, que chato, cara. Eu faço. E parece que nunca tá bom, sabe? Eu faço. Parece que não sei o quê. Aí, o que acontece? O narcisista, ele vai lá dar os cortejos dele, né? Porque narcisista ele é assim. Eu desespero. Cara, a Pamela desespera. Aí, tipo assim, eu estou cansada de ser maltratada. Mas quando não há esse lance do maltrato, eu entendo que eu não estou sendo boa o suficiente. Então, o que eu faço? Quando eu tento impor o meu limite, ou que ele vai sair para fazer alguma coisa, né? E fica 2 dias sem me dar uma patada, fica 2 dias me dando a paz, nossa, eu já... Amor, aconteceu alguma coisa? Amor, eu fiz alguma coisa? Bicho, é onde a pessoa monta em cima, entendeu? Ah, então tá. Então você já percebeu. Aí vem aqueles jogos de gelo, de ignorar, de não, de castigar o outro através do comportamento. Então, meninas, é isso. Conviver com um doente
adoece a gente sim. Não tem jeito, Pamela, tem. Você tem que se blindar, ter autoconhecimento, sabe? Conhecer seus limites, principalmente, que dá certo. Vai ser conflituoso? Vai, mas dá certo. Segunda coisa, codependência ativa. Cara, você é correria, mas você precisa de um coitado para ser feliz. Era a segunda, né? Que agora foi a terceira. Primeiro, quem adoece é a gente. Todo mundo repara menos a gente, né? Quando a gente convive com alguém doente. Todo mundo repara menos a gente. Codependência ativa, codependência passiva, que é aquela coitada que vê tudo. Vou dar um exemplo aqui, ó, que vocês vão entender, ó, na hora. Codependente ativo. Não, passivo. Codependente passivo. É que os dois podem se encaixar, vai depender muito do perfil. Tá, ativo. Mãe de drogado. A mãe de pessoas que tem vício é codependente ativo. Tipo, o vício da pessoa não atrapalha ela ter uma vida. Mas, assim, o desgaste emocional que aquela pessoa, que aquele adicto vive. Chegar em casa e droga. E, assim, já foi comprovado cientificamente que o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele está numa área do cérebro, onde essa área do cérebro, ela guarda lembranças. Eu esqueci o nome agora, entendeu? Então, assim, quanto mais o seu cérebro ele fica sujeito, exposto a esses conflitos de briga, tensão, medo, mais esquecida você fica. Por isso que muitas vezes, quando você se relaciona com um narcisista ou tá aí num relacionamento abusivo e tóxico, você tá falando uma coisa e, puta, cara, esqueci. Vocês podem ver que direto eu faço isso. A minha cabeça não é boa, eu esqueço mesmo. Por quê? Porque eu já estive exposta a isso. Entendeu? O cérebro, ele é regenerativo, assim, ele consegue ainda, né, gravar coisas e tal. Pode ser também um pouco da idade, mas essa parte do cérebro que de tanto vocês se expor a tensão, a pressão, a briga, a discussão, a baixas vibrações energéticas, é esse cérebro que vai, essa parte que vai bloqueando algumas memórias. E aí, automaticamente, ele ativa esqueci também o nome da outra parte, que é a que guarda realmente as emoções não negativas, mas tipo a tristeza, a mágoa, a amígdala, se eu não me engano. Não é amígdala de garganta, não. É amígdala. É outra coisa. Fica aqui, ó, do lado do cérebro. Entendeu? Então, uma parte acaba conversando com a outra, então você fica esquecida e seu cérebro fica o tempo todo, assim, preparado já pro medo, pra ansiedade, entendeu? É quando a gente expõe no cérebro da gente a todas essas situações. Então, tipo, a mãe de adicto, de drogado, ela é uma codependente ativa. Ela quer matar o filho porque ele tá devendo a boca, porque ele chega drogado, porque ele rouba coisas, mas ela não consegue matar, ela não consegue chamar a polícia, ela não consegue, entende? Então, essa é a ativa. A passiva é a esposa do drogado. Ela aceita. Cara, eu prefiro ainda viver isso do que ficar sem ele. Porque geralmente o adicto, o narcisista, eles envolvem a gente, sabe? Em um mundo onde que você não percebe o tempo passar, você não percebe você se acabando. Então, chegou uma hora que eu me vi assim. Eu me vi louca e precisando de uma pequena dose, cara, de amor próprio, de qualquer coisa pra sair dali, porque eu tava no fundo do poço. E como eu fiz isso, cara, com micro tarefas. Não adianta você querer mudar a sua vida de hoje para amanhã, porque você acaba não conseguindo sustentar a sua decisão e aí você se frustra. Inclusive, né, essa parte do cérebro que libera o cortisol, quando ela conversa
com a parte do medo, é a parte onde você perde a vergonha na cara. Cara, é muito louco, entendeu? É essa conversa da sua cabeça, do seu cérebro, que faz com que você não tenha vergonha de aceitar o inaceitável. É coisa, o bagulho é louco. Mas o que acontece também? Cara, como que muda tudo? Primeiro, você precisa mudar a sua forma de pensamento. Você não vai conseguir mudar a sua forma de pensamento porque você viu esse vídeo. Não vai. Isso aí é bobeira, tá? Então, cara, como que você faz? Tem lá no Cura em Essência, tem mais dicas, mais conteúdo, né? Mas assim, são microações. Através de microações, você consegue enganar o seu cérebro e aí você começa a mudar suas ações devagarzinho e aí aquilo vira um hábito e aí aquele hábito o seu cérebro não sabota. Porque como você tem uma predisposição que você deu a sequência realmente da sua doença, que é a codependência, o seu cérebro ele já está acostumado a se sabotar. Se você sai da vibração do medo, se você sai daquele ambiente, daquele cenário conflituoso, sua mente desliga. E aí você se perde, é onde o medo grita, entendeu? Então a parte das lembranças apaga, porque você não consegue se lembrar quem você era. A do medo grita, você se sente autossuficiente, achando que realmente o coleguinha tem razão, que você nunca vai chegar em lugar nenhum, que você nunca vai ser nada, que você realmente é uma bosta, um ser humano desprezível. Você só consegue pensar no sentimento. Você já não tem o racional, porque o seu cérebro desligou. Então, como que é, Pamela, que eu consigo? Cara, fazendo coisas simples. Vou dar um exemplo. O que fazia com que eu, embora tenha sido durante um tempo um motivo de discórdia na minha casa, mas qual que era a coisa que só eu podia fazer na minha casa? Ninguém mais podia fazer, porque ninguém mais sabia fazer, tocar violão. Então, quando eu tocava o meu violão, era o meu momento, era pra mim. Eu não tocava pra ele. Se ele falasse assim pra mim, toca uma música pra mim, essa eu não sei. Porque aquilo se diria, era pra mim. Era eu comigo mesma. Entendeu? Tomar um banho, tomar água, almoçar. Cara, de coisas assim, ó, que eu não me achava ridícula. Mas assim, eu fazia um exemplo. Um macarrão. Macarrão, normal. O meu era separado na hora de colocar no prato. Porque o meu, ou eu colocava um orégano por cima, ou eu colocava alguma coisinha por cima, entendeu? No dele também. Só que eu fazia diferente. No dele e no meu. E quando eu fazia o meu diferente, eu colocava na minha cabeça assim que aquele era o melhor, que era aquilo que eu merecia. Já estava diferente do dele, porque o que era dele dizia respeito a ele, não a mim, entendeu? E aí, assim, cara, eu comi aquilo, mesmo sem fome, cara, eu comi chorando tantas vezes na minha vida que, olha, só por Deus. E aí, o que eu fazia? Na hora de comer, eu falava, cara, é isso, eu mereço, sabe? Como se fosse outra pessoa que tivesse feito pra mim, entendeu? E aí, tipo assim, eu fui imaginando coisas, porque eu tava louca mesmo, filho, eu tava louca. Entendeu? Tudo que eu falava estava errado, porque eu era louca. Então, peraí que agora eu vou ser louca com força. E aí eu fui louca pra mim, sabe? Eu ia arrumar a cama, que nem vontade de arrumar a cama eu tinha. Mas assim, eu ia arrumar a cama, cara, o meu travesseiro. Cara, aqui dorme uma pessoa maravilhosa, aqui dorme uma pessoa que vai mudar a sua realidade. Aqui dorme uma pessoa, cara, que um dia vai te tirar desse lugar. Aqui dorme uma pessoa que vai fazer você sorrir de novo, entendeu? Então, assim, essas coisas. Tipo assim, aí tinha um negocinho de uma revistinha lá, esqueci o nome agora, que era tipo um cheirinho de lençol. Nessa época, nossa, era o auge do auge. Tem um nome, não sei o que, de lençol. Demilos, era essa marca que vendia. E aí eu passava, né, na cama, mas do meu lado eu passava, tipo assim, eu mereço, é pra mim, como se fosse outra pessoa que estivesse fazendo, entendeu? Então, eu imaginei outra pessoa que cuidava de mim, que me priorizava, que me conhecia, até eu chegar no momento que eu mesmo
pude fazer aquilo. Só que, gente, do tempo que eu imaginei uma pessoa que cuidava de mim, do tempo que eu imaginei uma pessoa que ia me ajudar a sair daquela situação, até o dia de sair, demorou uns 3, 4 anos. Porque eu não tinha ajuda nenhuma. Porque eu nem sabia que eu era codependente. Eu nem aceitava. Eu nem me identificava com isso. Entendeu? E aí eu fui, tipo assim, colocando limite. Cara, você vai quebrar? Se eu falar sim, você vai quebrar. Se você falar não, se eu falar não, você vai quebrar? Então, quer saber, ó? Começa quebrando aí. Aí, isso quando eu tava já mais pertinho, né? O que eu falava assim, cara, vai quebrar? Vai quebrar? Então faz o seguinte, ó. Quebra aí, eu vou esperar com essa criança ali. Quando terminar de quebrar o que você tem pra quebrar, aí eu volto, tá bom? Pegava meus filhos, entendeu? Vamos ali que a gente sei o quê. E aí eu ia até a padaria, voltava, cara, eu voltava, só eu sei, bicho. Eu voltava, eu falava, bicho do céu, o que esse filho de uma puta vai ter feito dessa vez? Cara, eu passei muitos anos, já deu meia hora de vídeo, mas eu vou falar pra vocês. Eu passei muitos anos, aí nisso eu já tava boa. Entendeu? Aí nessa parte aí, falar pra você que, rapaz, que a pessoa pra ela me derrubar, ela tinha que ter 3 bolas, que com 2 ela já não derrubava mais. Cara, eu passei muitos anos com medo de pôr meu carro na garagem. Eu saía, tá em crise? Então tá, então fica aí, cara. Fica aí que eu vou sair com meus filhos, entendeu? Quando você passar a sua crise, você liga. E aí eu saía com meus filhos. Ninguém dava dar moral mais pras loucuras dele. E aí, cara, quando eu voltava pra casa, quando eu virava a rua de casa, eu falava assim, bicho, numa casa que tem muito vídeo dessa casa, que tem uns janelões, assim, que é a casa de madeira. Tem até, eu acho que o último vídeo eu tô de frente pra essa janela. Eu falava, bicho, agora eu vou pôr esse carro aqui. Eu vou acionar essa merda, esse portão, e esse filho de uma puta vai estar com a corda no pescoço, pendurado na garagem. De pirraça pra morrer, entendeu? Pra mim me sentir culpada que se matou, porque eu saí, larguei, tava em crise, eu saí, larguei pra trás. Pra mim ter que sair dessa casa, porque meus filhos não vão querer ficar mais aqui nessa casa, se encontrar o pai morto, né? Na garagem. Então, muitos anos, assim, acho que uns 2 anos da minha vida, a pior sensação que eu tinha em voltar pra casa era acionar o portão. Acredita? Por isso, quando eu falo assim, bicho, muitas vezes eu voltei pra casa assim, fiquei uns 10 minutos dentro do carro. E agora? Aperto o botão, não aperto o botão. Mas passou. Passou, hoje eu sou terapeuta. Passou, hoje eu sou vó. Hoje meus filhos estão criados. Hoje eu ajudo pessoas que não tiveram a ajuda que eu posso proporcionar. Espero que vocês tenham gostado do assunto. @_Curinha Essência. Tá certo? Espero vocês lá. Agora eu já tô indo lá gravar a codependência masculina. Ativa, passiva e o que diferencia o homem que tem a codependência para um homem normal. Tá bom? Fiquem com Deus. Tenho muita vontade de fazer um vídeo com menos de 30 minutos, mas tá difícil. Tá bom? Então fiquem com Deus. Cara, uma excelente semana para vocês. Que Deus abençoe a todos.